Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui ver a questão da escravidão na Antiguidade Clássica. Então, quero me propor a discutir como era essa relação de trabalho, a escravidão. É muito antiga, existe desde as nações mais antigas aí da Terra. Já no Código de Hammurabi, que foi um rei da Babilônia, ele escreveu um conjunto de leis escritas da civilização babilônica e apresentava aí itens discutindo a relação entre os escravos e seus senhores, não se restringindo aí aos babilônios. A escravidão também foi muito utilizada entre os egípcios, assírios, hebreus, gregos e romanos. Então, dessa forma, podemos perceber que se trata de um fenômeno histórico, extenso e diverso. Em Atenas, boa parte dos escravos provenientes das regiões da Ásia Menor e Trácia, em geral, eram obrigados, por meio da realização de guerras contra diversos povos de origem estrangeira. Os perdedores eram então passados aos traficantes de escravos, que compravam esses perdedores, né? Esses inimigos capturados, e tratavam de oferecê-lo de alguma forma lucrativa, para as pessoas que desejavam ter esse tipo de trabalho. Mesmo ocupando assim uma posição social desprivilegiada, os escravos tinham diferentes posições dentro da sociedade ateniense. Tá? Alguns escravos eram utilizados aí para formar as forças policiais da cidade de Atenas. Outros eram usualmente empregados em atividades artesanais e, por conta de suas habilidades técnicas, tinham uma posição social de destaque. Até mesmo em certos casos, um escravo podia ter uma fonte de renda própria e um dia poderia vir a comprar a sua própria liberdade. Em geral, os escravos que trabalhavam nos campos e nas minas tinham condições de vida piores se comparado aos escravos urbanos e domésticos. A escravidão ateniense não era marcada aí por nenhuma espécie de distinção com relação aos postos de trabalho a serem ocupados. O uso de escravos tinha até mesmo uma grande importância social ao conceder mais tempo para que os homens livres tivessem tempo para participar das assembleias, dos debates políticos, filosofar e produzir obras de arte. Conforme algumas pesquisas, a classe de escravos em Atenas chegou a compor cerca de um terço da população do período clássico. No caso da cidade-estado de Esparta, a escravidão tinha uma organização distinta. Os escravos ali eram chamados de ilotas, né? Eram conseguidos por meio também de guerras, de batalhas, das vitórias militares dos espartanos, não dando grande importância assim às práticas comerciais por causa da cultura xenófoba. A escravidão não articulava um comércio de seres humanos no interior desta sociedade. Os escravos eram de propriedade do Estado e ninguém poderia ser considerado proprietário de um escravo. Uma relação distinta da cidade de Atenas. No Império Romano, que foi uma das sociedades antigas onde a utilização da mão de obra escrava teve sua mais significativa importância. Então, em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, né, que era o grupo rico, e o grupo que também detinha o poder das maior parte das terras cultiváveis do império. Assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer diferentes funções ou adquirir sua própria liberdade. A única restrição jurídica
contra um ex-escravo impedia-o de exercer qualquer cargo público. Não poderia se tornar livre, mas nunca poderia ter um cargo público. No primeiro século, as relações entre o escravo e o seu senhor começaram a sofrer algumas alterações impostas pelo Império Romano. Uma das obrigações essenciais do senhor consistia em dar boa alimentação ao seu escravo e mantê-lo bem vestido. No século I, os senhores foram proibidos de castigar os seus escravos até a morte. Caso fizessem, poderiam ser julgados por assassinato. Então, além disso, um senhor poderia dar parte de suas terras a um escravo ou libertá-lo sem nenhuma prévia indenização. Essas medidas em favor dos escravos podem ser vistas como uma consequência imediata a uma rebelião de escravos liderada aí por Espartaco, tá? Que aconteceu em Roma no ano 70 depois de Cristo. Nos séculos posteriores, as invasões bárbaras e a redução dos postos militares fizeram com que o escravismo perdesse sua força dentro da sociedade romana. Com a ascensão da sociedade feudal, a escravidão perdeu sua predominância, dando lugar para as relações servis. Então, a escravidão é uma relação de trabalho, que não foi a mesma na Antiguidade Clássica, não foi da mesma forma, não foi tratada da mesma forma em Atenas, Esparta e também dentro do Império Romano. Vejamos que no Império Romano, já na era cristã, as relações dos escravos foram sendo modificadas. Quando chega o período feudal, então, nós vamos falar de trabalho na relação servil, nas relações servis, de servo e não de escravo. Até mais, até outra explicação.